Bom dia, na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. Retomando aqui as atividades no momento mais nobre da nossa igreja, né? A gente vem. Glória a Deus. Depois de um tempo precioso, restaurando aqui o olho do vovô, e tendo um tempo de descanso, reflexão, e a gente volta muito feliz. Que momento! Aliás, eu não tinha ideia de que eu tinha um compromisso, né, depois do carnaval em Curitiba, e foi assim, eu ensaiei lá para vir para cá, né? Então foi um tempo onde a igreja lá em Curitiba, lá no Bacaxeri, Igreja Batista do Bacaxeri, igreja que tem não só nos inspirado, mas tem sido inspirada pela vida da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma igreja abençoada, muitos homens e mulheres de Deus ali. E então eu fui para um evento parecido com esse, para a liderança deles. Começou na sexta à tarde, sábado à tarde, sábado à noite e domingo também com a igreja. Então foi um tempo muito, muito, muito precioso, um ensaio. E tive a oportunidade lá de ver um adolescente, depois domingo de manhã, que a gente estava dando tchau para todo mundo, né? O pessoal querendo conversar, muito agradecimento pela vida da igreja, pela vida da IBC, né? Vocês fazem muito mais do que vocês imaginam, sendo quem vocês são em Cristo Jesus, né? É tudo aquilo que a gente ouviu aqui. Então foi um tempo assim muito precioso. Eu trago muitas menções e manifestações de gratidão pela vida de cada um de vocês, né? Aquilo que Paulo diz, né? O nosso trabalho não é vão no Senhor. Parece que a gente está patinando, tem hora que a gente parece que a gente está andando para trás, tem hora que a gente está sendo vencido, né? Mas o Senhor nos faz mais que vencedores de verdade, em regiões e em situações que a gente nem imagina. Eu acho que Ele não deixa a gente ver o resultado imediato do nosso investimento, porque a gente ficaria talvez um pouco assoberbado, assim, né? Ou soberbo, aliás, não assoberbado, mas soberbo, né? E eu vi naquela igreja mais um fruto precioso do que Deus tem feito aqui em Fortaleza, pastor Silvado e outros pastores amados. E quando terminou ali, que o povo saiu, né, já estava todo mundo embora, tinha um adolescente do meu lado, com esse boné do tamanho do nosso personagem aqui, de bermuda, uma camisa florida, né? Eu disse, o que esse adolescente quer conversar comigo, né? No final, foi embora todo mundo, cadê a mãe desse menino? Eu olhei bem para a cara dele e disse, pai, não acredito. É você, mano, você não ia estar aqui, você estava indo no Acre. Não, mas eu vim mais cedo, Beltano da Laione, o homem de Deus, procurador responsável por toda a investigação da força-tarefa da Lava Jato, né? Ele investiga e o juiz Sérgio Moro julga. Ele estava lá, parecia uma criança. Eu tomei um susto, porque eu disse, rapaz, deve ser um disfarce, né? Mas não é não. Aí nós começamos a conversar, nos abraçamos, ele me apresentou a esposa, né? Os dois filhinhos pequenininhos, né? Ele sentou no chão, começamos a fazer desenho com as crianças. E quando eu ia ir embora, o carro dele bem distante, assim, já tinha todos os carros indo embora, não tinha mais movimento nenhum, e o carro estava estacionado completamente fora do local, do ambiente da igreja. E eu passei com o irmão que ia me levar para almoçar, e lá ia ele com a criança aqui no cangote, né? A mãe também, e os dois andando. E eu perguntei, gente, esse cara não anda com segurança, se fosse do Ceará já teve esse não, baleado 200 vezes, né? A pessoa ali investigando a política cearense, como é que seria? Misericórdia, né? Eu disse, não, ele prefere assim. Mas o que mais me comoveu é isso. A gente não tem ideia do que Deus está fazendo no cenário histórico do Brasil, usando homens e mulheres de Deus que têm
terem em si mesmos a marca de Cristo. É que são o que são, não pelo que ostentam, não pelo título, né? Aquele homem era Deltan, era uma pessoa humana, um ser humano, cuja identidade não está na força-tarefa, não está naquilo que ele ganha, não está no prestígio que aquele homem tem hoje internacionalmente, mas está no fato dele ser um servo de Deus. A gente já foi ministrado aqui de forma tão poderosa, né? Quero louvar a Deus a vida do Daniel Almeida também, que se deixa usar como instrumento de Deus, né? E essa música foi composta, quando é? Semana, não foi? Que coisa! Que coisa! Eu podia parar aqui, né? Mas eu quero conduzir vocês a uma reflexão e um aprofundamento nessa questão da nossa identidade, compreensão da nossa identidade. E nós decidimos, nesse retorno de férias, trabalhar um pouco esse tema, não só hoje, mas amanhã, certo? Vocês não estão dispensados do culto amanhã, mas eu vou repetir. Aí vocês vão estar lá intercedendo, né, para que Deus fale ao restante da congregação. E eu vou abrir uma série que eu digo, porque são alguns inserts, vamos pincelar no livro de Efésios a essência da nossa identidade em Cristo Jesus. Paulo chegou em Éfeso, a cidade de Éfeso, durante a sua segunda viagem missionária. E amanhã de manhã e amanhã à noite eu vou passar um videozinho, que eu não vou passar agora, sobre a cidade de Éfeso, que ainda existe lá, está lá, as ruínas maravilhosas. Eu tive o privilégio, há 2 anos atrás, de andar por ali, sentar no teatro que cabe 25 mil pessoas, onde o apóstolo Paulo, na sua segunda apresentação ali naquele lugar, foi praticamente expulso da cidade, porque havia um movimento de conversão tão grande que as pessoas estavam deixando de adorar a Artemis ou Diana dos Efésios, e os vendedores das estatuetas de Diana dos Efésios estavam perdendo negócios. A bolsa de venda da Santinha estava indo para baixo. Então eles foram para o teatro onde Paulo estava falando, o anfiteatro, e fizeram uma rebelião contra ele. Teve que sair correndo, porque eles gritavam bem alto: viva Diana dos Efésios, fora esse indivíduo que está fazendo a gente perder dinheiro com a idolatria da cidade, né? Que maravilha. E interessante que o teatro está lá inteiro, a biblioteca está lá inteira, o prostíbulo de Éfeso está lá inteiro, porque era uma cidade exatamente que vivia tudo isso. Então, na segunda vez que ele esteve em Éfeso, ele permaneceu lá durante 3 anos e fez de Éfeso o centro de evangelização para todas aquelas cidades ao redor. Inclusive, é muito provável que todas as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, as 6 outras igrejas, elas saíram exatamente do centro estabelecido ali por Éfeso. Mas por que isso é importante? Não é só uma informação histórica. É para vocês entenderem que esse contexto maluco em que a gente vive hoje, essa sociedade louca que nós estamos vivendo, não é diferente do que os primeiros cristãos enfrentaram no mundo romano. Entende? De vez em quando a gente tenta olhar para isso tudo e dizer: onde vai parar? Só Jesus é a solução. Mas o que a gente está querendo é que tudo fique em paz, para a gente viver uma outra coisa, que não a batalha espiritual para a qual o Senhor nos deixou aqui. Entende? Eu acho que a gente não pode. A razão que nós trouxemos vocês aqui é porque as coisas vão de mal a pior. Não há previsão de melhora. A previsão de piora. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. As coisas iriam de mal a pior, e que nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Então não adianta ficar aqui dizendo para vocês que Deus está construindo para nós uma bolha linda em Fortaleza, uma bolha de espiritualidade e tal, que você vai andar na rua meia-noite, 1h da manhã com o seu cachorrinho e nada vai acontecer com você. Nós temos que nos preparar para o pior.
eu venho falando isso faz mais de 5 anos, preparando a igreja para algo terrível que está para acontecer. Porque nós fomos deixados aqui neste mundo, chamados por Deus neste mundo, exatamente para isso, para sermos o contraponto, para provocarmos uma intervenção militar, que seria uma intervenção do reino de Deus, né? Paulo usa termos militares, de guerra, de resgate. E nós temos que descobrir de verdade a nossa identidade para não desfalecermos no caminho. O general Walter Braga Neto intervém agora no Rio de Janeiro nessa força. Sabe lá Deus qual a motivação do Temer para permitir tal intervenção no Rio de Janeiro? A mim não interessa. O que interessa é que algo está sendo feito. Mas eu me lembro do meu Senhor Jesus, que resolveu promover uma intervenção e nos enviar para os lugares tomados pela droga, pela miséria, pelo luxo, pela luxúria, por tudo que vocês sabem que a sociedade tem, pela violência, não para sermos beneficiados por um mundo melhor aqui nessa terra. Não tem isso. E se nós não assumirmos nossa identidade, nós vamos falhar na nossa missão e não vamos estar alinhados com o Senhor da glória. O nosso general é Cristo, nosso Senhor é Cristo, nosso comandante é Jesus Cristo, e Ele nos enviou. Para Paulo a oposição foi notória, a ponto de Paulo e seus companheiros, como eu já disse, serem expulsos, porque estavam minando o comércio da Santa Diana dos Efésios. Paulo se retira, em Atos capítulo 20, ele se encontra mais tarde com a liderança em Mileto, que é um porto um pouco distante de Éfeso, e lá ele então diz para aquela liderança que ele não mais veria o rosto deles, mas os entregava a palavra de Deus e a ação poderosa do Espírito neles. Eles adoravam a deusa Artemis, filha de Zeus e irmã de Apolo, indicativo de maternidade, né? Suas múltiplas mamas na estatueta, rainha da caça dos animais. Imagine o clima cultural daquela cidade: idolatria e prostituição. Nós andávamos ali na rua em Éfeso e eles mostravam que no chão, e era um nível de sofisticação impressionante, no chão tinha marcas de passos que levavam ao prostíbulo. Era uma coisa muito comum naquela época. Alguns teólogos associam o culto à Diana dos Efésios com uma liturgia sensual, que havia prostituição e havia sacerdotisas prostitutas da época, na época e no tempo. Ou seja, uma ligação da promiscuidade com a religião. Alguns outros autores hoje, já trabalhando e pesquisando um pouco mais, tentam desassociar a ideia da adoração a Artemis ou Diana à prostituição. Mas é notório, porque a arqueologia mostra, está lá, que os prostíbulos existiam abertamente. Então era um povo que vivia esse clima que nós vivemos hoje. Então imaginem o clima cultural da cidade: prostituição aberta e estimulada pelo que é chamado, aliás, a palavra grega muito parecida ao romano também, o chamado bordel, são as ruínas encontradas ali, e local em que havia imagens de órgãos sexuais. Você vai na Turquia e não entende por que vendem bonequinhos, né, de órgãos sexuais enormes, né? O boneco é pequeno, o órgão sexual é enorme, né? O cara tem prazer de comprar uma besteira dessa, né? Mas era exatamente um símbolo da promiscuidade à época em que os crentes em Éfeso foram, não só nasceram na fé, mas foram estimulados pelo apóstolo Paulo. Então eles viviam cercados de ídolos por todos os lados. Os pagãos, os idólatras da época,
Eles encontravam, a cidade de Éfeso encontrava na idolatria, na religiosidade pagã, encontrava na prostituição, na lascívia, na liberalidade, encontrava no comércio, porque você anda em Éfeso e vê o Ágora, aquelas praças enormes, e os nichos de comércios de Éfeso ainda é visível. A luxúria das casas, vocês terão a oportunidade de ver no domingo, que o nível de detalhes, né, da luxúria daquela avenida principal, era isso que os identificava. Ou seja, os efésios eram identificados como pessoas de muita luxúria, de muito luxo, de muita ganância, de muito saber, uma biblioteca fantástica e também muito focado no comércio. Então essa era a identidade daqueles indivíduos, né? Eram suas referências de valor, significado e razão de viver. Pense na nossa cidade. Pense um pouco em Fortaleza, nos dias atuais. Onde estão os nossos referenciais de valor? Quem somos? Muito bem ilustrado por esses gênios, né? Da arte cênica aqui da EBC. Pensa naquilo que nos identifica. É a marca do meu carro, é a grife da roupa que eu uso, é o diploma que eu tenho, é a casa onde moro, o condomínio, o lugar, é o dinheiro que eu possuo. Nós somos amados, aceitos, respeitados por essas coisas que estão ao nosso redor, que escondem o nosso eu. Por exemplo, somos aquilo que fazemos. Ou seja, vocês me amam porque eu exerço o ministério pastoral nessa igreja, ou porque eu sou Armando, simplesmente Armando, pessoa. O que de mim vaza para as pessoas, o que de mim passa, o que de mim agrega valor. Se eu caísse numa cama prostrado e não pudesse mais ministrar, e não pudesse mais falar, se eu não pudesse mais estar no meio de vocês, né? Será que eu seria amado do mesmo jeito? Aceito da mesma maneira? Querido da mesma forma? Percebe? É claro que Deus nos dá talentos e dons, e Ele quer que a gente os exerça na sua plenitude. Mas existe um diferencial muito grande em sermos aquilo que temos, possuímos, ou sermos aquilo que fazemos, nossa profissão, o esporte que a gente pratica, as boas obras que a gente faz, até o traficante, né? Ele é valorizado porque ele trafica, porque ele ganha, porque ele tem poder, ele tem uma arma na mão. Todos eles estão buscando uma maneira de ter valor e significado. E aí vai. Às vezes o próprio ministério, a influência que você tem, o serviço. Pensa também que nós, às vezes, somos aquilo que sentimos. Atentem para isso, com muito carinho. Sabe quando você é aquilo que você sente que é? Então, quando você se sente bem, eu sou uma pessoa que eu estou bem, eu sou uma pessoa que eu me sinto bem, meu bem-estar. Eu procuro uma forma de ter um bem-estar emocional, porque se eu me sinto bem, é isso que eu sou. Eu não sou outra coisa, é o meu sentimento, é aquele momento. Então eu corro atrás de me sentir bem em tudo. Mas isso não é legítimo? Sim, é legítimo, mas não é real. Porque mesmo no sofrimento e na dor, Deus continua sendo Deus, continua amando você, continua com você na dor e no sofrimento. Pense que Jesus, o nosso exemplo maior, buscou o sofrimento voluntariamente, não foi? Ele foi massacrado por nós. Que coisa! Aí nós queremos alívio de tudo, porque Deus só está quando tudo alivia, e você corre atrás do alívio. Está aí a indústria farmacêutica, né?
resolvendo o seu problema bem rapidinho. Não resolve a causa, mas resolve o sintoma. E você se sente bem, porque não pode sentir dor, não pode ter problema, não pode ter limitação. E aí todo mundo ganha, enquanto você busca uma maneira de ser identificado como alguém que é o super-herói perene. Seus desejos lhe identificam. Sensações na bebida, no baseado, na comida. A comida é o nosso referencial, né? Que coisa! Na balada, nas redes sociais, na gangue, na galera, no grupo. E assim, a cidade de Fortaleza, embora adoecida socialmente, sofrida socialmente, ela é facilmente enganada por uma sensação impostora de que está tudo bem no aterro da beira-mar, com uma festa muito legal, que vara a noite e vaza a noite. Você faz festa, o povo se inebria, se engana, e aí acha que a identidade dele é aquilo. Por isso que tem que ser festa após festa, ele não consegue parar, não é verdade? Eu já fui da balada, eu sei como é. Cara, tá chegando, é sexta-feira, é quinta-feira, é sexta-feira, é sábado, é domingo, aí vou, caramba, vou ter que parar essa coisa, mas sexta tá chegando de novo, entendeu? Porque a sua identificação está naquilo ali. E o inimigo de Deus sabe, né? Sabe muito bem. Vocês estão comigo, né? Nessas reflexões. Os crentes de Éfeso então viviam cercados por isso. A razão de ser deles estava nessas coisas. A razão de ser da nossa sociedade também estão nessas coisas. E nós que viemos de lá ou vivemos nela, a nossa tendência é adquirir essas mesmas razões de valor. É interessante, né, quando você fala de um objeto, né? O valor ou a razão de ser de um objeto está sempre ligado à natureza e ao design do seu criador. Quem sabe exatamente para que serve aquele equipamento foi quem criou aquele equipamento ali. Projetou. Então, por exemplo, a natureza é o criador. Somos como um bebê que nasce no ventre. O bebezinho. Nada fez ou nada faz um bebê senão caca, né? Choro. Nada possui, apenas é ser humano, maravilhosamente concebido pelos autores do feito, pai e mãe. É difícil a gente se colocar nessa posição, para dizer isso que eu sou. Eu tenho dois exemplos de dois objetos curiosamente usados por nós, né? A borracha. Cadê a borracha? É a borracha. A borracha tem a parte... Já viu aquela borracha que tem duas partes, né? Tem uma parte que é azul, outra parte que é vermelha, né? E a gente usa de qualquer jeito. Mas eu não sei se vocês sabem, o indivíduo que criou essa borracha, a parte azul é para ser usada para tinta. E a parte vermelha é lápis. Mas você usa de qualquer jeito, né? Quem sabe a finalidade real para que o objeto seja usado da forma correta é quem o criou, o criador. Outro objeto interessante é a latinha de refrigerante, de água, de coco, seja lá do que for, né? A latinha. Eu não encontrei, interessante, o princípio é tão interessante, eu descobri que aquela tampinha, aquele negócio que a gente tira, né? A gente destampa, destaca e joga fora. Eu descobri que o camarada que inventou essa latinha aí, ele queria que aquela tampinha ali, aquela coisa que a gente joga fora, virada para o lado de cá, ela fosse o condutor do canudo, para você usar o canudo. E aí você não precisa botar a boca e não ser envenenado por veneno de rato quando você põe a boca na maldita Coca-Cola. Ixi, botaram uma cor aí que não... Era azul que eu pedi. E esse negócio que tem aqui não é coca. Além de matar com conteúdo, né? O camarada ainda tão errado. Mas o que acontece? A gente não usa isso, a gente arroja lá fora.
a gente não sabe nem para que é, a gente mete a boca, a gente faz qualquer coisa, usa errado, porque quem sabe o real propósito do objeto criado é quem o criou, quem concebeu. Parece lógico, né? Mas é importante a gente pensar nisso. Seres humanos, tal qual objeto mal usados, ou também estão sendo abusados, mal utilizados, vivendo fora do padrão do Criador. Essa é a leitura. É como os indivíduos da sociedade que vivem uma crise de identidade. Sabem ter, sabem fazer, mas não sabem ser. Por isso tem que correr. Não conseguem parar. Não conseguem satisfação plena, real, em toda e qualquer situação. Agora, vamos aqui. O mundo religioso não é diferente. Nós, crentes em Cristo Jesus, além de trazermos as multifacetárias identidades do mundo, nossos contatos, agora atentem aqui, o nosso contato com a realidade evangélica, a realidade cristã, ela se dá no nível daquilo que é palpável, concreto e de fácil conexão. E eu quero dizer para você o seguinte: essa foi a minha experiência quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu posso dizer isso com clareza. A Heloísa está aqui para testificar, porque foi ela que me conduziu a Cristo. Meu encontro com Jesus aconteceu no ambiente em que eu fui questionar o pastor, talvez até tentar fazer algo contra ele, e fui tomado por algo diferente. E ela, em seguida, quando soube da minha conversão, que eu tinha entregue minha vida a Jesus, sem eu compreender exatamente o que aquilo tudo significaria para a minha caminhada, ela me introduziu rapidamente às rotinas, aos movimentos da igreja. E aí nós caímos numa outra armadilha, porque além de trazermos essas multifacetárias identidades, nossos contatos com a realidade se torna, aliás, ele é na base do concreto, ou seja, igreja é um prédio. Meu contato com Deus é indo a um local físico, é um auditório, tem líderes que eu acho legal e que eu não acho legal, e eu me identifico com eles. Tem uma linguagem, eles falam de um jeito diferente, ele tem umas expressões que são peculiares, e eu aprendo logo essas expressões: justificação, santificação, salvação. Eu vou falando essas coisas porque não é o que eu ouço. Eu aprendo a orar tal qual, eu aprendo a falar tal qual. Tem rituais, você fecha o olho para orar, você levanta a mão. Tem rotinas, né? É o domingo, é a quarta, é a quinta, é o sábado. Tem pessoas que são chamadas de irmãos e irmãs. Que legal! Eu estou sendo introduzido aí, com alguma dificuldade, mas nada difícil de se imitar com o tempo e experimentar sensações de bem-estar, como os demais. A sensação de bem-estar, por vezes apenas pelo ambiente amigável, de boa vibe. Rapaz, o negócio aqui é bom. Quem melhor descreve essas coisas é o descrente quando ele nos visita. Ele diz assim: rapaz, pense numa vibe boa aí. Cara, essas palavras aí, meu, nossa, gostei. Eu fui lá na tua igreja, quando eu fui entrando, já tinha um negócio, uma aura. Aqui é um lugar de sensibilidade espiritual, baixando aqui, tá certo? Cara, ele fala: rapaz, que música bonita, que negócio que toca, tá certo? Que me faz sensível. Então eu vou, crente em Jesus, tá certo? Me acostumando com as coisas de Jesus e procurando sempre os ambientes. E os crentes e a liderança, eu digo isso Brasil afora, porque eu sei exatamente como é que funciona a liderança, porque, num certo sentido,
ela alimenta isso, ela proporciona ao povo exatamente isso. Vá para o monte, vá para a noite, vá para a madrugada, vá para aquele negócio. Aí tem 10 orações, 20 orações, tem um devocional que o cara faz, tem um momento, tem a inspiração, tem a impostação da voz, ele grita, ele chora, ele vai, ele faz, ele manipula para criar um ambiente, porque os crentes que já vêm sem muita identidade lá fora, entendem, bom, entreguei minha vida a Jesus, beleza, mas como ele não entende o que é a real identidade dele, ele começa a viver de sensações. Então ele vai de auditório em auditório, de igreja em igreja, de lugar em lugar, de pastor em pastor, de programa em programa, e ele vai aprendendo e jogando o jogo. Eu me lembro quando a Heloísa dizia, você agora é convertido, você tem que ir para a escola dominical. Escola dominical, você doidou, Não, você tem que ir para o culto, lá tem um negócio bom, Deus vai falar com você. Eu disse, é lá que Deus fala comigo, vou nada. Eu rebelde, eu passei um ano sem ir para coisa nenhuma. Não me chama para essas coisas aí não. Por quê? Eu dizia bem claro, para mim mesmo e para ela. Eu disse, esse Jesus que entrou na minha vida, ele vai falar comigo no bordel, na confusão, onde eu for. Eu vou continuar minha rotina e ele vai comigo e alguma coisa vai acontecer. Gente, não deu outra. Deus foi comigo porque ele tinha realmente me tornado uma nova criatura. Eu coloquei a coisa à prova em teste, porque para mim era muito fácil, menino esperto, de pegar a linguagem, falar o que o povo queria, fazer as orações que o povo queria, liderar, ir para frente, ir para trás, não sei o que. Era muito fácil entrar naquele tempo e me tornar o bambambam da história. Eu disse, ou essa coisa é de verdade, ou vocês estão me apresentando uma pessoa, ou eu não quero ser. Percebem a diferença? Eu não estou causando escândalo para vocês não, Quando eu falo isso por aí, eu tenho que tomar cuidado, porque povo, os caras ficam me cutucando, mano, calma aí, calma. Mas aqui na IBC eu tenho liberdade de dizer isso para vocês. Vocês me conhecem, não é nada novo, não é não? Vamos à essência. Não é que a reunião não seja importante, não é que a comunhão não seja importante, não é que a sensação de bem-estar da oração, do milagre, do poder não seja importante, não é que a oração não seja importante, não é isso, é que existe algo muito mais importante do que isso, e é isso que define a nossa identidade. Entende? É profundo isso. Você já sabe, eu podia parar aqui, mas me perdoe, eu vou ficar falando mais, porque me ajuda também a compreender melhor. Então, qual é o perigo? Usamos o mesmo meio de absorção, o jeito de se conformar, do modo que tomamos a forma do mundo. Agora tomamos a forma de um outro mundo, o evangélico, mas isso não resolve. Logo nos identificamos com tudo que se faz ou tudo que se adquire ao redor do nome de Jesus. Reza, oração, leitura, louvor, adesivo, pingente, cruz, livro, palestra, sermões, até sermos consumidos, desapontados pelo placebo e pela Babel com suas estruturas e pessoas. É por isso que você vê tanta gente dizendo assim, eu já fui crente. Entendeu? O que ele está dizendo é, eu já me identifiquei com as coisas dos crentes. Criamos em nós mesmos um impostor. Cara, que letra é essa? Que palavras, que letra. Criamos um impostor, incapaz de mudar, incapaz de ser feliz, de perseverar. Ele tem que ser cutucado todo dia por alguém, ele tem que ser tutelado, ele tem que ser empurrado, porque ele não tem em si mesmo a semente que o leva a louvar e reconhecer Deus na sua vida individual e pessoalmente. Quando eu digo para os pastores, peraí, você então não está trazendo o povo para uma escolinha para ensinar, botar na cabeça, abrir a cabeça, botar todo mundo ao redor, todo mundo com um comportamento de crentinho, você não está fazendo isso? Como é que pode? Sério, pode. Porque o que nós estamos fazendo enquanto igreja é fazendo brotar os que verdadeiramente estão
enraizados em Cristo Jesus. Ou Ele faz, ou nós não faremos jamais. Dura por um tempo, mas não vai adiante, não vai longe, não persevera. Quem tem a verdadeira semente, este sim vai perseverar. Então, criamos esse impostor. O amor que só pode vir de Deus não acontece. Por isso nos tornamos incapazes de reproduzir os frutos. Jesus falou, gente, põe na cabeça que quando Jesus veio, Ele veio para a nata da religiosidade. Outra coisa, religiosidade baseada na palavra de Deus, tá certo? Aqueles caras que Jesus criticava não eram estudiosos de filosofia, não. Eles se debruçavam, estudavam, esmiuçavam esse livro diariamente. Lembra de Mateus capítulo 23? O que é que ele diz dos caras? A identidade de vocês está no rito, a identidade de vocês está na plateia, a identidade de vocês está no templo, a identidade de vocês está nos títulos que vocês têm. E ele diz: vocês não entram no reino e nem deixam ninguém entrar, porque vocês estão oferecendo a eles aquilo que não é a real vida em Cristo Jesus. Vocês fazem longas orações, mas o objetivo é extorquir pessoas. São aquelas orações que o cara não ora a Deus, ele não se derrama diante de Deus, ele ora para os outros ouvirem. Ele ora para fazer teologia, ele ora para mostrar que ele é o orador oficial. E os pobres novos convertidos não têm nem coragem de abrir a boca, porque dizem: eu não sei orar como esse cara ora. Ele diz: vocês são proselitistas, vocês fazem discípulos, mas vocês os tornam filhos do inferno, iguais a vocês. Pesado, né? Verso 16, 15, aliás. Verso 16 a 22 de Mateus 23, ele diz: vocês são cegos guiando cegos, aos rituais cegos. São dizimistas sem justiça, sem misericórdia, sem fidelidade. Vocês dão, mas vocês não têm no coração aquilo que é essencial: misericórdia. Vocês exteriormente são piedosos, mas interiormente gananciosos e cobiçosos. É o impostor. São sepulcros caiados, vivendo de aparência. O fracasso está certo, enquanto não encontramos nossa identidade naquele que nos criou. É uma pessoa, é Jesus, início, meio e fim de todo o processo de restauração. É Ele, é Ele. Romanos 8, 29 diz: aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Nós fomos destinados a ter a imagem de Cristo sendo formada em nós, pouco a pouco. Por isso nossa identidade deve ser cristocêntrica. É isso que quer dizer: estar em Cristo, ser identificado com Ele e estar nele. Significa que a minha identidade não está ligada ao que eu faço ou deixo de fazer, não está ligada ao que eu possuo ou deixo de possuir. Nosso referencial, nosso padrão, nossa real identidade só podem ser encontrados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele, é a vida dele na minha vida. Vou exemplificar aqui com um texto que já foi dito aqui, 2 Coríntios 15, 16 e 17. Paulo diz no verso 16: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ele diz: eu não estou olhando mais agora aqui do ponto de vista com a lente social. Aí ele diz no verso 17: se alguém está em Cristo, é nova criação. Algumas versões dizem nova criatura, porque uma versão individualiza, dizendo que alguém que entrega a vida a Jesus agora é nova criatura. Outra versão diz: alguém que se entrega a Jesus agora é parte de um projeto maior, de uma nova criação, de uma nova identidade, uma nova família, um novo exército. É uma nova coisa. É bem assim, ó. Tem essas categorias na Bíblia e vocês podem encontrar isso em Romanos, muito fácil, em 1 Coríntios também, muito fácil. O primeiro Adão pecou, gerou a raça humana, continua gerando,
Nós viemos dele, o pecado repassou geneticamente, judicialmente a toda a raça humana, e lá na história, em algum momento, alguém nasceu dentro dessa raça humana, sem a conexão com esse primeiro Adão, senão a sua semelhança como ser, pessoa, sem o seu pecado. Esse segundo Adão, ele vive de forma impecável, provando a sua desconexão com o erro do primeiro Adão, e ele sai de lado, entrega a sua vida, ressuscita, e ele cria o direito de ser agora o único, exclusivo, poderoso, exemplar Adão para uma nova humanidade, que não nasce gerada da relação marido e mulher, óvulo e espermatozoide. Não. Agora é o nascer de novo, é o nascer do Espírito, é algo poderoso, profundo, que mexe lá dentro, que é genuíno. E isso sim é ser parte de uma nova criação. E aí tem um slidezinho, cadê? Que ilustra mais ou menos assim, né? Como é que estávamos? Cristo, sua identidade, eu e minha identidade. Do lado de cá, eu estou sujeito a tudo aquilo que o mundo diz que eu sou. A gente viu isso na peça. Os papéis que desempenhamos no dia a dia é o que nos define. Uma mãe, ela não é amada pelo marido, ela gera um filho, ela se apega ao filho, dá tudo para o filho, sua identidade está no filho. No dia que esse filho se volta contra ela perde sua razão de viver. Quantas pessoas, nesses 35 anos de ministério, eu já ouvi dizendo: eu não tenho mais razão para viver. Por quê? Eu era empresário, perdi tudo. Eu era feliz no casamento, minha mulher me traiu. Eu amava meu filho e olha o que ele fez. E a pessoa, ao perder a essência da sua identidade, ou ter sua identidade nessas coisas, ela não sabe aceitar o diferente, o problemático, o traidor, o doente, o marido ou a mulher pirado. O cara é pirado. Mas por que eu não aceito? Porque a minha identidade estava nele ou nela. Entende? Então você não consegue, mulher, ser a mulher de Deus, que Deus quer, independentemente do seu marido, independentemente do seu filho, independentemente do seu patrão, independentemente do seu irmão, independentemente da sua igreja, independente de qualquer coisa. Era assim que nós estávamos. E o mundo imprimindo em nós a nossa identidade. O outro slide mostra. Aí nós chegamos perto de Jesus, né? Aí eu digo que é talvez aí, 60% dos evangélicos do mundo do Brasil. Ele resolve deixar o mundão porque aconteceu alguma coisa, ouviu uma palavra bonita, aí ele se achega à igreja, ele se encosta em Jesus, mas a identidade dele continua a mesma. Ele recebe uma ou outra influência dos cristãos, dos irmãos, joga o jogo, fala as mesmas coisas e vai. E aí, mas a identidade dele continua intacta. Ele só coloca umas pinçadinhas de Jesus, só umas pitadinhas, né, como diz. Bota uma pitadinha de sal aí, bota uma pitadinha de Jesus no seu caráter, aí fica bom, né? É esse tipo de cristão que o mundo está enojado. É esse tipo de cristão que acaba com o testemunho no nosso país. É esse tipo de cristão, de líder, de pastor, de seja o que for, que são os caras que estão muito mais conectados às coisas de Deus do que ao próprio Deus. Porque aí existe outra forma de ver isso, né? É o terceiro e último ideal. Vai lá, nosso slide. Agora eu estou em Cristo e a minha identidade lá tem uma imagenzinha, né? Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Não tem volta. Nasceu. É a cara dele. Você tem o DNA de Jesus, cara. Não adianta. Certo? Você ama, não é porque você ama, não é porque o amor de Deus está derramado no seu coração. Você se encanta com a palavra de Deus, não é por nada não, é porque o autor da palavra está dentro de você ou não. O Espírito de... Tem aquela musiquinha que diz, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu amo.
canto como o rei Davi, eu danço como o rei Davi, eu pulo como o rei Davi, entendeu? E eu não estou nem aí com o que o outro pensa, eu não estou nem aí se eu perdi, se eu ganhei, se eu tenho, se eu não tenho, se eu andava, não ando mais, se eu tinha dinheiro, agora não tenho mais, se eu moro na favela, se eu moro no buraco, se não tem nada na minha casa, eu não estou nem aí, amigo. Sabe por quê? O Espírito de Deus se move em mim, a identidade vem dele, eu abro um sorriso, eu choro também, eu reclamo também. Ele sabe que eu sou ser humano, mas Ele está comigo na dor, no alívio da dor. É essa casta poderosa que o Senhor está querendo levantar nesta cidade, nesse país. Não para mudar o Brasil, mas para mudar a população do inferno, para resgatar pessoas das mãos do diabo, para levá-las não para uma igreja, levá-las para Jesus, tá? E quando elas estiverem em Jesus, aí elas acham um lugar aí onde, né, a verdade é pregada, o evangelho é vivido. Entendem, irmãos? Estão comigo aí? Que esperança que eu tenho! Aleluia! E aí vale a gente cantar assim, né? Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Romanos 11:36. Paulo diz: não tem outro fundamento da minha vida, de tudo, a não ser Jesus. Agora somos apresentados a uma pessoa. Entende? Como é difícil dizer para o povo que esse livro aqui, eu não sou apresentado a um papel, isso aqui é papel. Isso aqui é papel, é letra. Ninguém explica Deus, né? Disse o cantor. E eu vou dizer mais: ninguém estuda Deus. Você se relaciona com Ele. Ele é meu amigo, Ele é meu amigo, Ele é meu pai, Ele é meu tudo, cara. Ele falou comigo hoje de manhã, né? Ele disse para mim hoje de manhã que os caras estavam lá no deserto e chamaram o maná que Ele estava provendo de coisa nojenta. Isso aqui é uma porcaria, a gente tinha tudo, cadê o resto? Ele está dizendo: olha, há épocas na sua vida que eu vou só lhe dar o maná, só um dia, seja grato, porque vem da minha mão. Eu estou lhe prometendo coisa maior, mas você tem que aprender a caminhar comigo no suficiente. E me sentir ainda filho de Deus, amado de Deus. Senão, gente, seria uma loucura. Nós teríamos que ir para a bolsa de valores e pegar só os ricos, dizer que esses caras são os filhos de Deus, e o pobre desgraçado da favela, o pobre coitado convertido da casinha, desempregado que está lá, ele não é não. Porque olha aí a sua situação, meu. Olha onde é que você mora, rapaz. Hein? O nosso GR tem dois irmãozinhos lá que moram no Barroso. A última vez que nós fizemos um GR lá, eu não estava, porque eu estava viajando. Pense, encontrar todos os traficantes do planeta cercando a casa do cara, né? Aí eu estou, pai, nós vamos lá, vamos. E o cara no telefone: pastor, acabamos de ser assaltados, vamos voltar para casa. Eu disse: volte não, dê a volta. Aí depois eu soube que o outro passou pelo mesmo canto, o traficante baixou o vidro e tal, vai para onde? Vai para ali, então passa aí, meu. Não vamos mais? Aí o irmão disse: não, agora entrou um novo irmão lá e disse assim: agora vocês vão lá na minha casa. Eu disse: onde é? Lá no Porto das Dunas, lá. Isso é que a gente faz por aqui? Não, nós vamos pro Porto das Dunas. É favela? Não, não é não. Não tem favela no Porto das Dunas, mas é tão perigoso quanto, hein? Mas nós vamos lá, meu irmão, problema não, hein? Porque não é isso que o define. Nós vamos lá celebrar o Senhor, sua vida. Amém? Amém. Então vamos aqui correr, né? Cristo é a nossa identidade. Vou dizer para você o seguinte: o termo cristão só aparece na Bíblia 3 vezes. E Jesus nunca usou esse nome, cristão. E nem Paulo. Então, do ponto de vista da palavra de Deus, as 3 vezes estão aí no texto: 1 Pedro 4:16, Atos 26:28 e Filemão
1,16. A expressão mais usada na Bíblia para descrever um seguidor de Jesus é alguém que está em Cristo. E aí nós mergulhamos, o livro de Efésios é pródigo nisso. Ou no Senhor, ou ainda nele. Só Paulo usa isso 164 vezes. Em é uma preposição que conecta em subordinação, uma coisa ligada e dependente da outra. Ela é usada em termos de tempo, por exemplo, alguém deixou um legado em vida, modo de ser, você vive em paz, ou seja, a paz está contigo, né? Ou lugar, estar em casa. Agora, estar em Cristo não é estar dentro com uma roupa, como uma roupa no armário, uma coisa, uma comida dentro da geladeira. Não é a pessoa dentro de um auditório, não é fazer parte de um hall de membros, não é estar dentro de um GR, não é estar em Cristo, não é estar dentro de um GR. Pastor, não fala isso não, é antipropaganda. Eu não estou nem aí. Porque não é mesmo. Então não é para estar dentro do GR? Não, eu disse isso. Eu disse que essa não é a sua identidade. Certo? Que isso não é o estar em Cristo. Pois não há conexão entre elementos. A conexão é só espacial. Eu estou lá, mas e aí? O que é de fato estar em Cristo? É uma ligação orgânica, espiritual. É como braço no corpo. É como um galho ligado à parreira. Está lá, tem vida. Um faz parte do outro. Não dá para desligar. Né? O ser humano, pecado, Jesus, né? O mundo entrou aqui. Ixi. Aí o pecado está dentro, cara, está aqui, não adianta não. Paulo explica isso em Romanos 7, hein? É o pecado que habita em mim, eu quero e não dá. Eu tento e não dá. Miserável homem que sou, quem vai me livrar dessa vida? Porque eu estou em Adão. Vós tendes por pai o diabo, eu estou nele, ele está trabalhando em mim, ele me possui. Quando eu andava na macumbaria, no espiritismo, toma incorporação. Porque o diabo entra, cara, ele fica lá dentro, ele te toma, é outra voz, é outra pessoa, é outra cabeça, o cara mata, faz coisas que ele jamais faria. É ele, o diabo nele, a droga nele tomando conta, é o álcool tomando conta, ele vai, ele mata, ele faz. Até que Jesus entra. Cristo vive em mim, hein? Sabe por que isso foi possível? Porque há 2000 anos atrás, o pecado foi incorporado como culpa por Jesus. E não deu em nada. Ele absorveu a culpa, ele absorveu tudo, ele pagou o preço. Ele nos livrou da condenação eterna. E o mais importante que você precisa saber, Ele nos livrou do poder que o pecado tem sobre a raça humana. Então isso é estar em Cristo. É eu nele, Ele em mim. Eu não vou beber porque o bicho é estranho. Isso aqui não é Coca-Cola, né? Ah, Senhor. Esta é a marca dos que estão em Cristo e são de Cristo. É como Jesus disse: eu neles e tu em mim. Olha a oração de Jesus, gente. Ouça isso com muita seriedade. Lembra na tua caminhada, certo? Minha oração não é só por esse. Jesus lá no Getsemane disse: Pai, eu não estou orando só por esses aqui. Eu estou orando pelo Francisco, pela Josefa. Hoje de manhã eu acordei, Deus me mandou, pediu para eu orar, né? Eu acordei e disse: ore pela lista toda. Meu Senhor, é muita gente. E eu estava cansado, e era 00:30, eu já acordei 00:30. Eu disse: Senhor, mais tarde, por favor. Aí voltei a dormir.
Aí eu acordei mais tarde, aí eu fui na lista, né? Eu disse, Paulo Alvorada. Então, cadê o nomezinho? Tem Francisco que só. Tem José, tem Maria, tem um bocado de José, Maria, Francisco. Então Jesus lá no Getsemane, ele teve que incluir os Franciscos. Quantos Franciscos tem aqui? Maria. Pronto. José. Pronto. O resto é misturado. Mas Jesus no Getsemane, olha, 2000 anos atrás, ele disse, eu não oro só por esses aqui, mas eu oro também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Gente, que lindo! Para que o mundo creia que tu me enviaste, dele a glória que me deste, para que sejam um assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plenitude. Então, o seguidor de Jesus não se distingue pela denominação, pela igreja, pela doutrina que abraça, pela liturgia, pela ética, pela moral, pelo testemunho, nada disso, mas o fato de estar em Cristo. O verdadeiro cristianismo nos define pela ligação que nós temos com uma pessoa, Cristo em nós. Em Cristo achamos a nossa verdadeira identidade. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças estão aflitos em busca de uma identidade e quase sempre insatisfeitos e frustrados em busca da felicidade, que nada mais é do que a busca da sua verdadeira identidade. Eles se perderam do Criador, pois só assim podem viver uma vida coerente com ela. Cristo é nossa identidade, Ele é a nossa razão maior de viver, é a nossa fonte de felicidade e nosso maior prazer. Amém? Amém. O livro de Efésios é lindo. Vai ler depois lá e grifar. Todos os em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E além dessa identidade pessoal com Jesus, vem a outra coisa linda. Em Cristo nos identificamos como uma família. Estar em Cristo implica aspectos individuais e coletivos. Aí sim, na medida que eu me relaciono com a pessoa de Jesus, eu sou parte integrante desta comunidade que Ele veio criar. Nova família, novo edifício, pedras vivas, uma nova humanidade. E nessa nova humanidade, mistura-se e se une o que o mundo separa, o que o mundo rejeita, o que o mundo desfigura, implanta a personalidade impostora. E aqui nós podemos ser nós mesmos e vamos ter que nos desfazendo dessas posturas impostoras para que a verdadeira identidade surja. Cristo em nós, eu respeitado, moldado de acordo com o caráter de Cristo em nós. É assim. A unidade em Cristo parece ir além da questão organizacional e física dos ajuntamentos. Dois seguidores de Cristo, estando em Cristo, têm em comum laços espirituais que transcendem estruturas, nomes, siglas e modelos litúrgicos. É por isso que você pode ir lá no Paraná, em qualquer outro lugar, você se aproxima de alguém que está em Cristo e você está em Cristo. Há uma identificação que vai muito além do que aquilo que você pode imaginar. Já sentiu isso? Né? Tem algo diferente. Há uma liga espiritual entre todos os que estão em Cristo. Em Cristo vivemos como Cristo. Outra coisa importante, e faz parte da caminhada de restauração, tá certo? É um texto lindo, 1 João 2, 5, 6. Eu me lembro estudando lá atrás, né? E fazendo minhas traduções dos originais. Eu achei uma tradução aqui que eu acho que a Bíblia em português não ajuda muito. Existe um verbo em 1 João 2, 6, ofeilo, um verbo que diz assim: você fica obrigado, não tem como, é natural, é consequência. Aquele que diz que está em Cristo fica obrigado, não tem alternativa, na medida que ele anda com Cristo, a andar como Cristo. Entende? Você está em Cristo, essa é a sua identidade. E que as pessoas ao redor possam ver Cristo em você, porque você assumiu a identidade desse Jesus, no trato com todas as coisas que você faz. Você não pode se omitir,
Você não pode apresentar o seu impostor e deixar sua identidade cristã atrás, como que tivesse vergonha dela. Nós não nos envergonharemos da pessoa e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque a esperança, a intervenção, o nosso general mandou a gente intervir na sociedade, e ele espalhou a gente para todo canto e disse: olha lá, você precisa intervir. Não é só entrando no presídio que é uma intervenção, não é só entrando lá no Pedras, no Ancuri que é uma intervenção, não, lá no seu trabalho, lá na sua escola é uma intervenção. Só que você precisa ter consciência da sua identidade e não intervir com aquela identidade que é plausível, interessante, necessária. Eu sou fulano, eu sou isso, sou aquilo. Mas o que deve vazar de verdade para a restauração das pessoas é a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Cristo é a nossa identidade, nossa maior razão de viver. Aleluia. Aí, quando andamos com Cristo, 1 João 2, 5, 6. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Simples, simples, simples. Conversão não define restauração contínua e profunda. Em Cristo somos uma nova geração, morremos para a nova humanidade, nascemos para uma nova vida. Morte e ressurreição garantem isso. Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso é bom andar de modo digno. Há um contraste entre os valores do reino das trevas e os valores do reino de Deus. Olha como você, atenta aí, ó. Se você tiver consciência da sua identidade em Cristo, se deixar moldar no seu caráter, vazar o caráter de Jesus. Eu quero ser como Jesus, eu quero agir como ele agiria. Lembra daquela frasezinha? Em seus passos, o que faria Jesus? Pensa isso, cara, não tire isso da sua agenda não. Gruda na testa, põe em qualquer canto, não deixa não. Em seus passos, o que faria Jesus nessa hora? Como ele reagiria? Porque assim, ó, nós estamos aí no mundo e o mundo precisa de ressignificar certas coisas. Por exemplo, sexo para o mundo é pura diversão, para nós é procriação e é prazer dentro dos limites do casamento. Bens e prestígios são sinais de riqueza lá fora. Para nós, riqueza é resultado do investimento em vidas. Deus te deu muito para que você invista muito no reino dele. Não perca a oportunidade. Se ele está te dando, seja sensível. Ele tem uma razão. Não deixe o teu impostor te enganar. Acumular por acumular. Invista no reino de Deus. Mas eu tenho um pouquinho. É esse pouquinho aí que eu estou dizendo. No reino de Deus, para o reino de Deus. Amar no mundo é apenas amar os que te amam. Mas no reino de Jesus, daquele que tem a sua identidade em Cristo, ele ama todos, inclusive o inimigo. No mundo a gente pode amar e servir vários senhores. Aqui não. Em Cristo, só Deus é digno da nossa devoção. Assim como Cristo encarnou, amou, serviu e se sacrificou para o resgate de muitos, nós somos seu corpo vivo e nele vamos dar continuidade à obra de resgate de todas as coisas. Não devemos ter outra preocupação como seguidores de Jesus, senão com a pessoa de Cristo encarnado, sem pecado, morto, ressurreto, glorificado, acessível por meio da constante presença do Espírito em nós. Um dia ele voltará para nos buscar, e os que vivem nele, seu corpo vivo, sua igreja, um dia fará com que todo joelho se dobre diante dele e diante da sua poderosa presença. Estar em Cristo é reconhecer a nossa genuína identidade, ter senso de completude e realização, de modo a se deixar ser transformado pelo caráter daquele que nos identificam com uma grande família chamada igreja, que em unidade e pregação intrépida se torna sal e luz e influência na sociedade. Satanás foi vencido por Cristo, mas ele ainda tenta roubar a identidade dos que estão em Cristo. Quais são as armas do inimigo? Atentem aí comigo. A arma que o inimigo usa para te descaracterizar e voltar a alimentar o seu impostor, atentem, é a opinião dos outros.
preocupado? Você está preocupado com o que os outros pensam de você antes de estar preocupado e consciente, firmado naquilo que Deus diz de você? Hein? Danielzinho, vem de novo aqui para a gente ir. Está preocupado? Ah, o que ele pensa de mim? Ah, como ele está me vendo? Ah, no Face não ficou legal. Ninguém deu um like. Cara, o dia que eu encontrei Jesus, ele me deu um like que não sai mais da minha vida. Filho amado, né? Aplauda Jesus. Você tem um like, meu amigo. Se o cara gostou, legal, né? É legal quando alguém nos elogia, não é bom? Ah, é legal. É a sua vida? É a tua identidade? É a tua essência? Não, não mais. Meu marido, você é muito lindo, você me ama, que legal. Mas a minha fonte de prazer, minha identidade não está em você. Nós combinamos assim, porque só assim dá certo. Dois bichos poderosos, não é? Não é, dona Helena? Pense dois camaradas. Mas a gente combinou. Aí tá até aqui tá dando certo. De vez em quando a gente esquece o negócio e já nos catiripá. Aí voa a panela, dedão baralho, né? E aí vai. Aí a gente volta para a nossa identidade. Me arrumar para ele, viver para ele, amar. Oh, que coisa boa. Então, opinião dos outros, cuidado, pode ser um instrumento do inimigo para te derrotar, fazer voltar a sua velha identidade. Outra coisa, outra arma do inimigo: doença e desastre, como forma de levar você a murmurar. Tá vendo? Você perdeu? Ele não é bom não. Se fosse teu pai, ele ia deixar você ficar doente, com dor de barriga. Viu que você pegou? Viu que você perdeu? Viu que não deu certo? Olha o teu comércio. Olha o dinheiro não dando aí, olha aí. Viu só? Ele é pai, diz que é pai. Se você quiser, tudo isso te darei se prostrar em mim. Mas Jesus passou exatamente por tudo isso. Outra arma do inimigo é a mídia. Estereótipos de sucesso, de prazer, de alegria e de poder. E a quarta mentira usada pelo diabo é a sugestão mental. De vez em quando o bicho passa na cabeça, né? Rapaz, você é o cara. Isso o quê? Não é não? Então, de vez em quando passa na cabeça das coisas. É por isso que o nosso pensamento, acostumado ao velho homem, aos velhos padrões, à velha imagem, precisa se submeter. É por isso que ele fala muito em renovação da mente. Como é que eu faço isso? Palavra de Deus. Deus falando comigo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu vou abandonando pensamentos suicidas, pensamentos de autocomiseração, de mentira, e vou adquirindo novos pensamentos. A solução é crer e viver na sua verdadeira identidade, cristocêntrica. Então eu resolvo tirar tudo mais do foco, do centro, para que Cristo seja o centro. Eu quero terminar lendo Colossenses 3, 1 e 4. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Glória a Deus.